tema é um tema bastante comum e bastante conhecido. Nós vamos estar tratando sobre os efeitos da sã doutrina na vida da igreja. Está escrito assim, primeira carta a Timóteo, o capítulo 4, verso 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses valores, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. Segunda referência. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Amém. Meu Deus, mais uma vez tributo a Ti meu sentimento de gratidão, pelo privilégio de estarmos aqui. Nós rogamos a Tua graça capacitadora e pedimos que nesta hora, Senhor, mais uma vez o Teu Espírito venha abrir os olhos do nosso entendimento, ungir os nossos corações, a fim de que possamos ouvir, entender, assimilar, guardar, obedecer e pôr em prática a Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a ser fiel à Tua palavra e a transmitir unicamente aquilo que Tu desejas que o Teu povo conheça. Nós assim oramos e Te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, eu devo dizer a princípio, nessa minha fala, que eu não vou fazer nenhum comentário expositivo a respeito desse texto. Mesmo porque, se isto me fosse imposto como uma obrigação para esse momento, eu confesso aos senhores que necessariamente eu precisaria utilizar pelo menos 2 fatores que considero fundamentais e indispensáveis na compreensão desse texto. Qual seria esse primeiro fator? Eu teria que recorrer ao chamado campo da exegese, ou seja, a ciência de interpretação textual. E sem desconsiderar, mas considerando os princípios da hermenêutica, obrigatoriamente, eu precisaria adentrar ao que chamamos de contexto imediato, o contexto remoto, contexto geral, contexto histórico, o contexto teológico, contexto doutrinário, o contexto filosófico e prático que envolve o texto, a fim de que, evidentemente, nós pudéssemos compreender exatamente aquilo que o autor, quando inspirado por Deus, está ensinando a quem destinou o texto, e a partir de então extrair daqui algumas lições e assim aplicá-las exatamente dentro das nossas necessidades atuais. E eu não vou fazer isto, porque obviamente ao fazer, eu precisaria obrigatoriamente recorrer a um segundo fator, que é o fator tempo. E como bem já dizia os pensadores que fazem uso da filosofia, o tempo é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Ou seja, o tempo urge, corre, passa numa velocidade tão incrível que eu preciso admitir, não temos tempo suficiente para tal, e ao mesmo tempo, em decorrência do tempo, todos nós certamente
não temos disponibilidade para isso. Diante dessa verdade, tudo que eu vou fazer, na verdade, é tomar essas duas referências, tanto a da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso 16, como a segunda, no capítulo 1 e o versículo 13, e usá-los apenas como pressuposto básico, a fim de compartilhar convosco essa temática, os efeitos da sã doutrina na vida da igreja. E que, para nós adentrarmos melhor a essa questão, eu inicio exatamente fazendo a seguinte observação. Se analisarmos exatamente o contexto contemporâneo que descreve o cenário do chamado movimento evangélico brasileiro, não será difícil concluir que a maior e a mais urgente necessidade da igreja na atualidade é do ensino bíblico, autêntico, doutrinário e teológico das Escrituras. Em outras palavras, se o ensino doutrinário, bíblico, teológico e autêntico das Escrituras se constitui hoje o maior e o mais urgente, ou a maior e a mais urgente necessidade da igreja atual, consequentemente, esta também é a maior e a mais urgente necessidade do mundo. Eu estou dizendo isso, amados, porque se nós folhearmos as páginas da Bíblia, desde os primórdios lá do Antigo Testamento, que é chamada era veterotestamentária, e o Novo Testamento, a era neotestamentária, a gente vai descobrir que na Bíblia, nas Escrituras, na trajetória do povo de Deus, o ensino bíblico doutrinário sempre ocupou a mais elevada posição de relevância. O que eu estou dizendo para os irmãos é que a história do povo de Deus no Antigo Testamento, a trajetória da igreja desde a ocasião da sua inauguração no Novo Testamento, sempre foi marcada exatamente pela centralização das Escrituras, pela prática do ensino bíblico e doutrinário, o ensino autêntico da palavra de Deus. Com isso, eu quero dizer aos irmãos que o ensino doutrinário no seio da igreja ocupa a mais elevada posição de relevância, tem o seu devido valor, é essencial, fundamental, é indispensável, é necessário. Isso é um fator indiscutível. O ensino das Escrituras, na sua maneira metódica, pedagógica, doutrinária, teológica e prática, deve ocupar a mais elevada posição de relevância na história do povo de Deus, na história da igreja e na nossa vida cotidiana. Agora, por que eu estou fazendo essa abordagem a título de introdução? Permita esclarecer por quê. Se observarmos bem o que está acontecendo exatamente
nos nossos dias atuais, a trajetória da igreja, e isso a partir dessa percepção do chamado movimento evangélico brasileiro. Se a gente analisar exatamente o que está acontecendo, nós vamos descobrir que vivemos hoje uma inversão de valores. Nós estamos vivenciando hoje um movimento contraditório à história autêntica e bíblica do cristianismo. E por que digo isso? Porque se a gente atentar bem exatamente para a realidade do que está sendo vivenciado hoje, nós vamos observar que o ensino bíblico, doutrinário das Escrituras, infelizmente, tem diminuído o seu espaço no cenário evangélico e tem se tornado cada dia uma ilha que diminui o seu território em meio a uma enxurrada de tempestuosas ondas de programações que acabam substituindo exatamente o papel das Escrituras, a relevância das Escrituras e a centralidade das Escrituras no seio da igreja. Isso é tão real, isso é tão fato, isso é tão verdadeiro, que vou dizer aos senhores nessa oportunidade: se a gente for aqui caracterizar os problemas que marcam o movimento evangélico brasileiro hoje, a gente poderia pontuar alguns deles, como por exemplo, vivemos hoje uma época de líderes perdidos na ortodoxia bíblica. Estamos vivendo hoje uma época de abandono da Bíblia como normativa da fé, do culto e da vida cristã. Estamos vivendo hoje uma era caracterizada pelo analfabetismo bíblico. Estamos vivendo hoje a busca pelo entretenimento. Temos percebido hoje o foco exacerbado nas experiências como ênfase nas emoções. Nós temos hoje observado a valorização do talento e a desvalorização do caráter. Nós temos hoje percebido no cenário evangélico brasileiro o homocentrismo imperando no lugar do teocentrismo. O homem ganhando a centralidade no culto e Deus, em virtude dessas tempestuosas ondas, essas correntes de ideologias, baseadas na maioria das vezes em concepções destituídas das Escrituras, elas têm descentralizado Deus do culto e da vida cristã. E é exatamente a partir desse contexto que eu estou nessa abordagem introdutória dizendo para os irmãos: precisamos resgatar a centralidade das Escrituras no culto, resgatar a centralidade das Escrituras na vida, resgatar a centralidade das Escrituras nos sermões e nas pregações, resgatar a centralidade das Escrituras em todas as dimensões da vida cristã. Porque um cristianismo destituído das Escrituras, uma vida cristã destituída da doutrina, um cristianismo descentralizado da teologia bíblica saudável, torna-se doentio. Eis a razão do porquê que hoje nós estamos vivenciando de maneira pública e estampada esse cristianismo pragmático, secularizado, pagão, que banaliza o sagrado, que relativiza
as verdades absolutas de Deus, que descentraliza Deus do culto e coloca o homem no centro. Eis o porquê que hoje vivenciamos esse tempo marcado por essa inversão exatamente de valores. Líderes perdidos, cristãos perdidos, uma igreja que muitas das vezes não sabe se posicionar com exatidão e de maneira definitiva, à luz das Escrituras, sobre determinadas situações, porque está ausente nos chamados púlpitos cristãos, está ausente nos sermões pregados hoje nos púlpitos, está ausente exatamente na vida de muitos cristãos a centralidade das Escrituras. E nós precisamos resgatar isso. Precisamos ter o cuidado de reconhecer e entender quão fundamental, quão necessário, quão essencial e indispensável é o ensino bíblico, doutrinário, teológico, autêntico das Escrituras, exatamente como um fator preponderante na construção de uma vida cristã plena e saudável diante de Deus. Agora, atentem bem para o que eu vou dizer para os irmãos. Felizmente, infelizmente, a realidade do que nós estamos vivenciando hoje é que temos visto um cristianismo bastante desconfigurado, um movimento evangélico bastante equivocado, onde nós temos hoje no seio da igreja membros que se declaram evangélicos, entretanto, sem saber o que é evangelho. Eles se declaram cristãos, sobretudo, sem conhecer Cristo. Eles se declaram seguidores do cristianismo, mas um cristianismo sem cruz. Eles se declaram membros de uma organização, uma instituição evangélica, mas não são membros do organismo, o corpo de Cristo. E nós precisamos ter o cuidado, porque todas essas consequências desastrosas que têm ocorrido no seio da igreja, especialmente do movimento evangélico brasileiro, se dá justamente pela ausência da centralização das Escrituras hoje nos púlpitos, no culto, exatamente na teologia, na vida cristã. E nós precisamos resgatar isso. É justamente a partir desse pressuposto, a partir dessa argumentação, que eu chamo a atenção de todos os irmãos. Nós precisamos nos reavaliarmos. E mais do que isso, reavaliar o nosso contexto. Reavaliando o nosso contexto, precisamos exatamente reavaliar nosso posicionamento e o nosso papel exatamente como ministros, que na verdade têm o dever e a responsabilidade de construir a unidade da fé, a maturidade cristã, mas justamente a partir dessa busca pelo conhecer mais a Deus dentro de um estudo bíblico sistematizado, doutrinário das Escrituras Sagradas. É tanto que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5:17, ele vai dizer que nós precisamos ter o cuidado de se afadigar exatamente nessa busca do ensino da palavra. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, Paulo ainda tratando dessa mesma questão, ele vai dizer algo interessante: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Na verdade,
O que Paulo está mostrando aqui é que a liderança da igreja, aqueles que têm a responsabilidade de compartilhar, ministrando a palavra de Deus, devem se esmerar, dedicar-se justamente em exercer o ministério do ensino da palavra de maneira autêntica, contextualizado nas Escrituras, de uma forma prática, objetiva, metódica, pedagógica, sem perder a espiritualidade, a fim de que possamos contribuir com a boa formação para uma vida cristã autêntica. E isso só é possível, meus amados, exatamente quando nós entendermos quão essencial, quão importante, quão relevante é exatamente o ensino doutrinário das Escrituras. Diante disso surge uma pergunta: o ensino bíblico doutrinário das Escrituras tem a sua relevância? Tem a sua importância? E se tem essa importância, exatamente por que é importante? Por que exatamente o ensino doutrinário bíblico das Escrituras é tão relevante, tem inestimável valor, exatamente na boa formação da vida cristã? Por que isso? Eu gostaria de mostrar alguns princípios aqui, algumas razões que vão nos mostrar exatamente por que a doutrina, o ensino, se constitui, dentro da sua operacidade, efeitos saudáveis na vida da igreja. Em primeiro lugar, com base em Mateus 28, versículo 19 e 20, um princípio estabelecido pelo próprio Jesus, a gente vai notar que o ensino bíblico das Escrituras é importante porque é um mandamento bíblico ordenado por Cristo. O texto em Mateus 28, 19 e 20 diz assim, todo mundo conhece esse texto, ele é básico. O texto diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o texto continua: ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Penso eu que aqui está exatamente um dos primeiros grandes problemas que está levando a igreja contemporânea ao estado, o movimento evangélico, ao estado deplorável, vergonhoso e caótico, como nós estamos vendo, estampado exatamente de uma maneira pública. A falta de ensino das Escrituras. Temos hoje um culto, e aí desculpem a minha franqueza, altamente com ênfase nas emoções, onde o sentir é mais importante do que o compreender, onde as emoções têm mais peso do que a razão, onde o correr, o pular, como dizem no dito popular, o plantar bananeira, o rodopiar, o dar soco no ar, o lutar karate kid, kung fu, virar Michael Jackson e dar show de espiritualidade, tem maior ênfase do que a compreensibilidade das Escrituras. E aí o que a gente percebe hoje? Uma igreja altamente fundamentada no experiencialismo, o sentir. Eis a razão do porquê nós temos crente hoje com uma espiritualidade equivocada. Se o irmão cantar e eu não sentir nada, esse irmão não é ungido. Se esse pregador pregar e eu não me arrepiar, é porque Deus não está aqui. Se eu não ouvir barulho de glória a Deus e aleluia e alguém falando em línguas estranhas, Deus não está nesse lugar. Você sabe por que essas concepções existem?
é esse culto com foco nas emoções, destituído do ensino bíblico, doutrinário, equilibrado e prático que promove a maturidade. E aí deixa eu dizer, se Deus não estar aqui, o problema não é que ele não veio, foi você que não trouxe. Se o pregador pregou e você não se arrepiou, é porque você é insensível. E o problema está nos teus ouvidos, não é na mensagem. Se a cantora cantou e você diz, ela não tem unção, o problema não é a cantora que não é ungido, é você que está morto. Porque eu devo dizer uma coisa, eu não conheço um lugar que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos corrigir os equívocos do movimento evangélico, na maneira como nós estamos vendo acontecer hoje, somente através de um ensino bíblico, autêntico, doutrinário, absolutamente fundamentado nas Escrituras. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, a principal missão do ministro é exatamente essa, ensinar a palavra de Deus. Você pega Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo, na sua argumentação, ele começa a dizer, ele deu uns para apóstolos, outro para os profetas, outro para evangelista, pastores e mestre. Aí ele continua na sequência do versículo 12, tendo em vista, ou com a vista em que cheguemos à unidade da fé e à estatura de um varão perfeito. E aí você vai descobrir uma coisa, existe uma tarefa que define a natureza do trabalho daquele que ministra, e essa tarefa não pode ser outra senão ensinar, compartilhar de maneira equilibrada, contextualizada, fundamentada nas Escrituras, a palavra de Deus. Somente assim nós teremos cristãos devidamente equilibrados. E aí aproveito para dizer, somente resgatando a centralidade do ensino bíblico das Escrituras, nós teremos condições de desconstruir esse cristianismo construído equivocadamente no decorrer dos últimos anos. Um cristianismo com foco exatamente nas emoções, em detrimento da razão. E aí, para aproveitar, só para consubstanciar esse ponto, permitam, eu me lembro de Atos 2, eu acho interessante Atos 2. Notem o quanto o ensino, a exposição das Escrituras é um instrumento adequado, necessário e fundamental na boa formação de valores e de conceitos cristãos. Você vai notar que no capítulo 2 de Atos, o texto começa o versículo 1 dizendo assim, estavam quase 120 reunidos em o mesmo lugar. Aí o texto continua, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Aí o texto é interessante, o texto diz que essa manifestação, que inaugura o derramamento pleno do Espírito Santo em Atos 2, provocou uma reação. E que reação exatamente provocou? É que os romeiros, aqueles que estavam participando daquela grande festa tradicional do Pentecoste, eles tiveram uma reação absolutamente negativa. E aí eu vou caracterizar pelo menos 3 reações negativas. Primeiro, sabe o que foi que esse movimento, esse barulhão de Atos 2, na manifestação do Espírito, lá no dia de Pentecostes, provocou? Primeira coisa, indiferença. Por que indiferença? Olha como eles vão dizer, não são esse povo judeu, e como eles falam a nossa língua.
Eles reagem indiferentemente diante daquilo que eles estão presenciando. Segundo elemento, confusão. Eles disseram assim, não é isso. Eles estão embriagados. De repente, eles não sabem mais se é embriaguez ou não. Aí eles saem do campo da indiferença, da confusão e vão para a dúvida. Não, eles estão cheios de mostos. E aí você vai descobrir um detalhe. De imediato, no primeiro momento, Atos 2, você vai notar que aquele movimento que acontece como resultado de uma reação humana, a manifestação do Espírito, provoca indiferença, dúvida e confusão. Sabe quem é que vai recolocar as coisas no seu devido lugar? Você vai descobrir um detalhe. Quando eles dizem, eles estão cheios de mosto. Aí Pedro se levanta e diz, varões, esse povo não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Além do mais, isto é o cumprimento da profecia de Joel. E aí você vai pegar o discurso de Pedro, que na minha concepção é um dos sermões homileticamente falando mais bem elaborados no Novo Testamento. Esse Pedro vai discorrer sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Ele vai entrar na história do ministério messiânico de Jesus. Ele vai passar pelo nascimento, vida, obra, morte de Jesus. Ele vai chegar naqueles que na verdade levaram Jesus à crucificação. Ele vai explicar por que Jesus morreu. E ele vai terminar concluindo com essa expressão. Esse é o Cristo a quem vocês crucificaram. Quando ele expõe um sermão claro, bíblico, convincente, absolutamente esclarecedor, olha só a reação contrária. A multidão que estava no primeiro momento indiferente, a multidão que estava no primeiro momento em dúvida, a multidão que estava no primeiro momento confusa, sai do campo da indiferença, da dúvida e da confusão, e olha a reação que eles têm. O que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Você vai notar que a exposição clara das Escrituras esclareceu dúvidas, tirou a confusão que permeava a mente e deu um basta no indiferentismo. Você sabe que na vida cristã, acho interessante no seio da igreja, eu pastoreio uma congregação e eu tenho autoridade para falar isso, eu fico observando alguns dos nossos cultos. A gente tem muita emoção, muito choro, muito grito, muitas línguas estranhas, e eu não estou aqui contrariando a nossa concepção pentecostal. O único problema é que meu conceito de Pentecoste é diferente de muita coisa que eu vejo por aí. Mas a verdade é, nós temos um culto altamente fundamentado em emoções. E quando termina o culto, a irmãzinha que chorou, gritou, correu, plantou bananeira, deu soco no ar e lutou Karate Kid, o culto todo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando ela chega em casa, diante da primeira adversidade da relação conjugal, ela não tem maturidade para saber como agir. Não consegue exercitar domínio sobre o seu temperamento. Ela não consegue agir de maneira equilibrada. E aí eu fico a me perguntar, que culto foi esse? Que manifestação foi essa que nos torna espirituais, altamente no templo, mas que na vida pública, cotidiana, nós não conseguimos consubstanciar essa espiritualidade, tornando elas em atitudes equilibradas que honram e que glorificam a Deus. Sabem por que temos cristãos assim? Porque nós ensinamos o povo a pular, dar glória a Deus, levantar a mão, fazer e acontecer, mas eles desconhecem os fundamentos da fé cristã. Eles não conhecem de fato e de direito aquilo em que dizem crer. Sabem dizer que creem em Deus, mas não sabem definir essa fé. Sabem dizer que creem em Jesus, mas não sabem definir essa fé em Jesus. Dizem que crer na Bíblia, mas não conseguem definir exatamente essa Bíblia
na sua exposição clara, convincente, em defesa da sua fé e na prática da vida cristã. Quem entendeu isso, diga amém. Isso aqui é um fato. O ensino é importante, primeiro, porque é um mandamento ordenado por Jesus. E aí quando eu usei Efésios 4:11 dizendo que o principal papel e a principal missão do ministro é ensinar a palavra, isso aqui é um fato. Eu acho engraçado, e aí desculpe, parece ser assim uma ironia da minha parte, mas não, é uma forma de expressar esse conceito. Eu acho engraçado. Eu vejo muita gente dizer assim, meu pastor, desculpe a minha franqueza aqui, ele não prega nada, não ensina nada, ele não sabe nada da Bíblia no púlpito, mas é um grande construtor. Na minha percepção, à luz da Bíblia, ele não deveria ser um sacerdote, deveria ser um engenheiro. Ah, o meu líder, ele na verdade não prega, não ensina, não conhece a Bíblia, ele não sabe falar de nada a respeito das Escrituras. Também não constrói, mas é um grande administrador. Então ele deveria ser um gestor. Porque na minha concepção na Bíblia, sabe qual é a principal função do sacerdote? Não é meramente gestar a administração. Isso é importante? Claro, faz parte. Principalmente no nosso contexto institucional, assembleano. Que o pastor é polivalente. Ele precisa construir? Claro. A gente precisa lançar mão desse elemento. Entretanto, sabe qual é a principal missão do sacerdote no púlpito, na tribuna, como ministro? É ser boca de Deus para transmitir a palavra ao coração da igreja. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, por que eu estou dizendo que o ensino doutrinário é importante? Porque é um mandamento. Segundo lugar, eu não sei se meu horário já extrapolou. Não? Já? 5 minutos. Por que o ensino bíblico é importante? Porque ele gera edificação. Mateus 7:27. Lembra do texto? Aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam no seu coração, compará-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. A pergunta que eu quero fazer aqui, sem muitos detalhes, é: onde temos edificado exatamente o corpo de Cristo? É bem verdade que Ele, Deus, edifica o seu próprio corpo mediante a exposição da palavra. Mas eu estou fazendo essa pergunta pessoal. A pergunta é: em que exatamente nós estamos edificando a nossa fé? Porque é muito importante, meus irmãos, nós entendermos que o segredo da igreja primitiva, conforme Atos 2, lá no versículo 42, é que eles perseveravam na doutrina. E eu disse alguns minutos atrás que um dos principais erros que se comete hoje é o abandono da Bíblia como normativa. Mas não é apenas o abandono da Bíblia como normativa. Não é só a predominância do analfabetismo bíblico hoje, tão presente no meio da igreja. Sabe um outro fator que eu considero muito determinante? O mau uso das Escrituras. Eu nunca vi a Bíblia ser tão citado hoje como a gente percebe nos nossos púlpitos. Todavia, de maneira tão destituída do seu contexto. Tão descontextualizada das Escrituras. E eu aprendi um princípio. O princípio é: o fato de alguém fazer citações da Bíblia não significa que o usuário está correto. Porque, a bem da verdade, permitam-lhes dizer, se você ouvir as argumentações, como até já foi apresentado aqui pelo nobre colega, daqueles principais líderes dos movimentos sectários em defesa dos seus conceitos, vocês vão descobrir que na maioria das vezes eles sabem se fundamentar muito bem nas Escrituras, todavia de maneira equivocada. E aí eu aprendo uma lição: fazer uso das Escrituras por si só não dá legitimidade ao expoente, não faz dele uma ação correta. Citar a Bíblia não significa que o usuário está correto. Até porque
Eu tenho defendido esse princípio e tenho batido nessa tecla. Toda vez que se ler um texto nas Escrituras, pelo menos 4 elementos precisam estar presentes aí. Você leu? Então você é obrigado a expor. Você expôs? Você é obrigado a explicar. Você explicou? Obrigatoriamente você precisa aplicar. Porque é quando eu ouço a exposição das Escrituras, dentro do seu contexto exato, na sua exposição e explicação correta, que eu posso voltar para casa e dizer assim, ó, a voz que eu estou ouvindo é do pastor Jamierson, mas quem está falando através dele é Deus, porque Deus fala quando a sua palavra está sendo dita. Quem crê nisso, diga amém. Isso aqui é um princípio. E aí eu termino aqui dizendo, irmãos, precisamos resgatar exatamente a importância da doutrina, do ensino temático, bíblico, doutrinário, das Escrituras, dentro dos nossos cultos. E eu estou dizendo isso para os irmãos, justamente porque a história do cristianismo, ela é marcada e evidenciada por esse princípio. Charles Spurgeon, ele dizia uma coisa, eu vou terminar aqui com essas frases. Spurgeon dizia o seguinte: se quando eu chegar no céu, o Senhor me disser, Spurgeon, pregue por toda a eternidade. Sabe o que Spurgeon respondeu? Senhor, dar-me uma Bíblia, é tudo o que eu preciso. R.B. Cooper dizia o seguinte: a igreja de hoje não tem dever mais solene do que conservar a pureza da doutrina bíblica. Francis Schaeffer dizia: se não tornarmos clara a nossa posição com palavras e obras em favor da verdade contra as falsas doutrinas, estaremos edificando o muro entre a próxima geração e o Evangelho. Sabe o que Martinho Lutero dizia? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que ele faça chover milagres. Calvino dizia: a sã doutrina certamente jamais prevalecerá, até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados que possam desempenhar com seriedade o ofício de pastor. Eu termino aqui dizendo para os irmãos: a maior e a mais urgente necessidade da igreja é do ensino doutrinário das Escrituras. Amém. Deus abençoe.